Olá, bem-vindos ao programa Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Público. Hoje o nosso convidado é Jorge Cordeiro, dirigente comunista, presença habitual nas negociações entre o Partido Comunista Português e o Governo. Eu sou a Eunice Lourenço, da Renascença, comigo está a Helena Pereira, do Público. Muito bem-vindo, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Já temos eleições marcadas para 30 de janeiro. Eu gostava de começar por lhe perguntar qual vai ser a estratégia do PCP para estas eleições e para a campanha eleitoral. Boa noite, obrigado pelo convite. Aquilo que vamos procurar é, no essencial, dizer aos portugueses que têm um momento e uma oportunidade marcadas que estão as eleições para decidirem daquilo que querem para as suas vidas, para as suas condições de trabalho, para verem garantidos direitos fundamentais que, no essencial, determinam aquilo que é o seu dia-a-dia. E creio que, nesse sentido, nós olhamos as eleições, sobretudo, como uma oportunidade para o reforço do partido e da CDU, com o objetivo direto que as eleições têm, eleger deputados, com a garantia de que, com mais deputados, com mais força que a CDU tenha, seguramente nós poderemos ter melhores condições para assegurar uma trajetória e uma perspectiva de política no país que valorize salários, que valorize direitos, que defenda o Serviço Nacional de Saúde, digamos, deste caminho que, se nada for feito, corre o risco de se afundar, que dê garantia e estabilidade a todos, desde logo a jovens casais, para em liberdade de decidirem poder ter filhos, não terem a preocupação de, quando tomam essa decisão, poderem verem as suas vidas empobrecidas pelas dificuldades que têm. E, portanto, eu creio que é essa garantia que procuraremos dar, a determinação que temos tido nos últimos anos de procurar respostas para os problemas, soluções para a vida deste país e, sobretudo, para as condições de vida dos trabalhadores e do povo, que fizemos ao longo de sempre, neste período mais recente e agora, é exatamente essa mesma intenção e esse mesmo objetivo. Cá estamos. Como é que estão a pensar combater, como é que vão tentar combater o discurso que o PS e o Governo já começaram logo a fazer no debate orçamental de culpabilizar o Bloco e o PCP pelas eleições antecipadas? Nós a única culpa que poderemos ter é de não nos conformarmos com respostas que são insuficientes para a vida deste país e de querermos que sejam concretizadas no momento em que existem possibilidades para o fazer, em que o avolumar e o acumular dos problemas aí estão, portanto, não passar ao lado deles. E, portanto, eu creio que hoje está mais claro, teremos seguramente a ocasião de falar sobre isso na entrevista, que não foi por falta de empenhamento, de intervenção, de insistência que não se encontraram soluções, quer no orçamento, quer para além dele, para responder aos problemas que estão colocados. Está, creio que, evidenciado que o PS tinha um objetivo, alcançar uma maioria absoluta, porque imaginará que, com uma eventual maioria absoluta, pode ficar mais livre para fazer aquilo que decididamente não quer fazer e que nós consideramos que é necessário fazer neste país. Que o Governo quis provocar uma crise política, então? Eu acho que sim, acho que o Partido Socialista, em momentos diversos, por ausência de resposta e por insistência, digamos, nessa mesma não resposta, no essencial, portanto, a partir de determinado momento, não sei se antes ou depois do próprio Presidente da República ter estendido essa passadeira, portanto, determinou que a melhor forma era eventualmente vitimizar-se, atribuir a terceiros responsabilidades que sabe que são suas e ambicionar aquilo que pensa poder, portanto, alcançar. E que, em nossa opinião e na nossa perspectiva, seria mau para o país. O PCP acabou de nos dizer que acha que o PS tinha uma estratégia de ir a eleições para ter uma maioria absoluta. Por outro lado, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Eduardo Cordeiro, aqui há 2 semanas, em entrevista também à Renascença e ao Público, insinuou que era o PCP que estava à procura de um pretexto
para chumbar o Orçamento de Estado e que, por isso, o PCP subiu muito a parada, ou seja, fez muitas exigências de forma a que a corda partisse, nomeadamente as exigências em termos de segurança social e de salário mínimo. Porque é que ambos têm a percepção de que a outra parte já tinha decidido ir a eleições? Eu creio que a percepção que cada um terá resultará da forma como as discussões se fizeram e como é que cada um procurou responder aos problemas. Ao contrário da ideia que se insinua de mundos e fundos, das respostas impossíveis, nós colocámos em cima da mesa meia dúzia de questões que considerávamos absolutamente essenciais. Umas diretamente relacionadas com o Orçamento de Estado, outras que, não sendo relacionadas com o Orçamento de Estado, pesam muito decisivamente nas condições de vida dos trabalhadores e do povo português, e até nas próprias condições e perspectivas de desenvolvimento do país. E o que encontramos da parte do Partido Socialista foi uma persistente resistência, algumas aproximações, tímidas em determinadas matérias que, aliás, confirmadas que foram, digamos, essas aproximações, só demonstram que nós procuramos soluções e desmentem a ideia de que nós não interviemos para incidir nelas, mas a avaliação que fazíamos é que, relativamente a aspectos absolutamente cruciais, o PS teimava, digamos, em não resolver. E houve muitos... E esses aspectos cruciais eram o salário mínimo e a segurança social? Não se pode resumir a isso. Nós colocámos um conjunto de questões, colocámos à cabeça, se é que se pode dizer à cabeça, tendo em conta a situação em que o Serviço Nacional de Saúde se encontra, portanto, a exigência, digamos, de respostas e de medidas que, em nossa opinião, podem e devem ser dadas. E a escolha é, como eu referi há pouco, entre salvar o Serviço Nacional de Saúde e deixar afundar o Serviço Nacional de Saúde. Nem é preciso decidir em sentido contrário ao Serviço Nacional de Saúde, digamos, para o avolumar e o acumular de problemas a que estamos a assistir, portanto, tenha um curso que, na prática, conduza, digamos, à recusa desse direito que os portugueses já hoje sentem quando têm dificuldades em chegar à consulta, à cirurgia, ao exame, a não terem o seu médico de família. Portanto, relativamente às questões do Serviço Nacional de Saúde, nós considerávamos que era necessário dar um sinal, que era preciso investir, sobretudo, na fixação de profissionais. Apresentámos propostas, portanto, essencialmente determinadas no incentivo à fixação dos médicos que quisessem ficar em exclusividade, retomando, em alguns aspectos, mecanismos de incentivo que já tinham existido anteriormente, majorações salariais, majoração do tempo dedicado à exclusividade à progressão da carreira e à própria reforma, incentivos à própria captação e fixação, portanto, de enfermeiros para travar esta sangria que todos os dias assistimos. E o que o PS nos respondeu a isso foi, no essencial, de forma absolutamente marginal. Portanto, uns compromissos para se estudar no primeiro trimestre, no segundo trimestre de 2021, portanto, soluções e perspectivas, admitir experiências piloto para retardar, digamos, a efetividade, digamos, dessas soluções, e mesmo relativamente a aspectos cruciais para a vida dos enfermeiros, portanto, que não se trata apenas de médicos. Portanto, o Governo, digamos, respondeu muito timidamente a aspectos relacionados com elementos de avaliação de desempenho, deixando de fora uma questão absolutamente crucial, que não é apenas da remuneração e do incentivo aos seus salários, mas também as questões associadas à própria recuperação de pontos perdidos. Portanto, colocámos a questão do Serviço Nacional de Saúde, colocámos a questão do salário mínimo nacional, portanto, com uma abertura que foi ao ponto, digamos, de lhes propor um meio caminho entre o que o PS há muito tinha fixado e da qual não se moveu €1 e aquilo que nós consideramos absolutamente essencial, os 850 €, mas colocámos na cima da mesa os 755 € em janeiro, com a perspectiva de poder progredir até ao final do ano em 800, para os 800 €. Não consideramos isso impossível, consideramos isso absolutamente necessário. O Primeiro-Ministro, na sua entrevista na segunda-feira, referiu, portanto, que se os portugueses consideravam que isso era realista, nós consideramos sim, é realista. O que não é realista é olhar para um casal de trabalhadores com salário mínimo nacional
e ver como é que eles resolvem os problemas do pagamento da sua casa, digamos, do conjunto de encargos a que têm que fazer face, se tiverem, digamos, a decisão de ter filhos, como é que suportam, digamos, esse conjunto de elementos. Colocámos as questões relacionadas com direitos, a legislação laboral. Nós partimos de uma situação que, na prática, o próprio Governo admite que pode ter necessidade de ter resposta. Estou a falar da caducidade da contratação coletiva. Não há nenhuma razão para que não haja a revogação da caducidade. Portanto, o Governo acabou por evoluir, por muita insistência nossa, para uma ideia de uma suspensão, coisa que nós, portanto, admitimos como uma solução transitória, mas chamando a atenção de que quem... Era quase como se houvesse um deferimento tácito. Exatamente, quem admite suspender. Portanto, e quando nós estamos a falar de caducidade, não estamos a falar de uma palavra. Estamos a falar, digamos, da pressão sobre os salários, dos horários, das horas extraordinárias, das férias, de um conjunto de direitos que estão associados à contratação coletiva. Colocámos o problema da habitação, esta situação infernal. Sim, nós fomos acompanhando Sim, portanto, as propostas. Resumindo, o que eu queria dizer é que é uma caricatura colocar o problema da diferença de opinião do PCP e de posição do PCP em torno do salário mínimo nacional. O PCP sempre começou muito cedo a dizer que a votação do orçamento para 2022 dependeria muito da execução orçamental de 2021 e do Governo cumprir os compromissos. O PCP foi-se sentindo, entre aspas ou sem aspas, enganado nas execuções orçamentais e, sobretudo, a partir de 2019, quando o PCP, no fundo, viabilizou um orçamento que acabaria por ser um orçamento com o primeiro excedente orçamental em 40 anos. Só se sentirá enganado quem tiver ilusões. E, portanto, nós não tínhamos nenhuma ilusão, como não tivemos em 2015, de que o Partido Socialista não abandonava opções que são suas, critérios que são seus, portanto, dos quais nos distanciamos. Sim, mas neste caso do Orçamento de 2019 foi um excedente orçamental, ninguém estava à espera. Essa claro, foi uma surpresa, não foi? Sim, mas o Partido Socialista vê isso como uma surpresa positiva. Nós vemos isso como uma evidenciação negativa, na medida em que aquilo que tem excedência ou excedente orçamental é retirado de algum lado. Exatamente. E o que nós percebemos é que é retirado da resposta àquilo que é necessário fazer. Daí a pergunta se o PCP sentiu-se de alguma forma enganado ou humilhado por, quando pedia dinheiro para melhorar pensões, o Governo dizia que não havia. Mas depois chegou-se ao fim do ano e estão ali 400 milhões de euros que ficaram guardados como excedente. Como é que o PC se sentiu? Sentimos com a confirmação daquilo que fomos dizendo ao Partido Socialista. É que havia meios e há possibilidades de resposta aos problemas, hoje até mais evidenciados, mas portanto, em qualquer circunstância havia meios e possibilidades para alocar a resposta aos muitos problemas que era necessário, portanto, responder, e que o Partido Socialista colocava como prioridade não a resposta a esses problemas, portanto, mas a objetivos determinados, que são os seus, que nós não acompanhamos, e como temos dito, e como dissemos desde 2015, portanto, sem prejuízo de termos dado a contribuição decisiva que demos naquelas circunstâncias e naquela correlação de forças, sempre fomos dizendo que havia um momento a partir do qual as limitações que o próprio Partido Socialista se punha e se colocava na sua própria política iam evidenciar, portanto, a ausência plena da resposta que é necessária e o avolumar de dificuldades. Pode-se dizer que foi a partir desse momento, esse orçamento de 2019, que essa confiança realmente, ou que isso ficou evidente? Pode-se dizer que foi a partir desse, mais ou menos desse momento? Eu creio que, só dentro de 2 minutos, nem tanto, portanto, a primeira legislatura é uma legislatura em que há uma determinada conjuntura, determinadas circunstâncias e uma determinada correlação de forças. Como nós na altura dissemos, o que mudaram foi as circunstâncias, não foi o PS. E, portanto, abriu-se a possibilidade na legislatura de 15-19 de encetar, digamos, um caminho de reposição, defesa e até conquista de direitos. Portanto, nós passámos a ter neste país, por intervenção decisiva do PCP, coisas que nunca tinham ouvido, manuais escolares, um passo social nos termos em que se conhece, creche gratuita, ainda que limitada a um universo de 40, 50 mil crianças, mas que se abria uma perspectiva, uma possibilidade não apenas de interromper aquele caminho que nós conhecíamos, e de cortes, de direitos, de salários, de retrocesso,
mas abrir, portanto, esse caminho de reposição de Sim. defesa e conquista de Isso direitos. foi 15, 19. E isso foi depois. possível em função de uma correlação de forças em que o PS não tinha a força suficiente para, ou não se sentia com a força suficiente para impor livremente o que queria impor, e em que o PCP pesava de forma decisiva para o que de positivo se pudesse fazer e para procurar limitar o negativo. 2019 surge das eleições de 19 um quadro alterado. E esse quadro alterado tem algum significado do ponto de vista das relações políticas que se devem tirar nesta batalha eleitoral de 2022. O que é que se passou em 2019? O PS viu crescer um pouco a sua influência, não tanto quanto desejará como se vê, Viu crescer a economia também. E nós pesámos, portanto, não como devíamos pesar, tínhamos nessa relação de forças. E eu creio que isso altera substancialmente a própria perspectiva e postura do Partido Socialista, que admitiu a determinado momento que, para lá, digamos, daquilo que nós já conhecíamos, de muitas resistências, não é o momento de falar durante 4 anos, mesmo de 2019, as horas perdidas, as noites ganhas, né, para procurar, digamos, dar as respostas que o PS não queria dar. Os reformados têm 50 euros de aumento de reforma nos últimos 5 anos por intervenção decisiva do PCP. Porque eu creio que os jornalistas que acompanham a vida política como acompanham, lembrar-se-ão que em 2016, janeiro, a primeira notícia que apareceu era aqueles aumentos irrisórios de 1 euro de aumento de reforma, porque estava em vigor a lei de 2007 do Partido Socialista do aumento automático das reformas. E, portanto, nós dissemos, não é possível. E, portanto, houve todas as resistências relativamente às reformas. Mas estava a dizer, a partir de 2019, o Primeiro-Ministro achou que tinha praticamente o PCP no bolso, foi isso? A partir de 2019, não sei se ele considerou que tinha o PCP no bolso, porque o PCP não se deixa meter no bolso. E creio que se fizermos prova disso, fizemos-lo agora. Não é? Ou seja, nós temos um compromisso com os trabalhadores e o povo deste país. É a eles que respondemos. A nossa contribuição será sempre uma contribuição que estará presente para fazer avançar soluções e respostas. 2019 e 2020, nós podemos dizer que nós entramos no primeiro ano desta legislatura com, aliás, um orçamento por duodécimos que foi aprovado até, creio que em março, não tenho agora presente, e estamos surpreendidos com uma epidemia. E no momento da epidemia, nós não faltámos. Antes, pelo contrário. Nós interviemos para garantir que, ao contrário do que tinha sido decidido no orçamento suplementar, e que nós votámos contra. Não é bom lembrar que nós já votámos de 3 maneiras. Já votámos de 3 maneiras neste período. Já votámos a favor, já votámos contra e já nos abstivemos. Portanto, nós, relativamente a 2020, 2021, colocava-se o problema de responder à situação do país. E, portanto, nós assumimos as nossas responsabilidades, interviemos para garantir o pagamento a tempo inteiro a 300 mil trabalhadores de layoff, o prolongamento automático do subsídio de desemprego, aqueles apoios extraordinários a quem tinha ficado sem nada, portanto, até a conquista desse suplemento de penosidade e insalubridade para os trabalhadores da administração local, que não o tinham, mas passada a epidemia, embora ela esteja presente e se tem que ter atenção a ela, não estamos no mesmo portanto, quadro, portanto, no momento em que fica à vista o conjunto dos problemas que o país tem, em que se avolumaram, portanto, esses problemas, em que há meios que são propagandeados e existem com dimensão imensa para responder aos problemas. Portanto, não nos parece que seja possível e justificável, digamos, manter uma trajetória de política que, submetida a determinado tipo de interesses internos e externos, nega respostas. Estava escrito nas estrelas que mais tarde ou mais cedo iria haver realmente este farol de águas. Estava evidenciado que mais tarde ou mais cedo as contradições entre as necessidades de responder aos problemas do país, nos termos em que é necessário, nos salários, nas reformas, nos direitos, na garantia da habitação, em todos aqueles aspectos que moldam a vida das pessoas, entraria em contradição com opções que na prática limitam aspectos do déficit,
de prestar contas, portanto, para lá daquilo que são os interesses nacionais, nos termos em que é sugerido e assumido por parte do Governo, que essa contradição se avolmaria. Nós, aliás, em 2015, quando há quem diga, então, mas agora é que o PCP colocou problemas que não é verdade. Nós em 2015, quando discutimos em pormenor aquele papel que o Cavaco queria e que se chamou a posição conjunta, né, e que existe sobretudo pela insistência do Cavaco Silva, Presidente da República. Pelo PCP não haveria? Sempre nós não consideraríamos necessário haver um papel. Portanto, mas não facilitou? Não creio que tenha facilitado. Pelo menos havia um guião para aquela legislatura. Sim, mas repare que o guião, como designou, era essencialmente, digamos, um documento que dava conforto ao Presidente da República para poder empossar o Governo, que aliás tinha feito prova de que não tinha viabilidade, ao ser derrotado em novembro, 11 de novembro, que é essa a data, e daria também algum conforto ao Partido Socialista, porque precisaria, portanto, para garantir, digamos, esse andamento desse documento. O que nós dissemos é que, para nós, a palavra bastava. Os compromissos e os objetivos que tínhamos eram aqueles que considerávamos, portanto, poder garantir que da nossa parte não faltariam. Sabíamos que eram compromissos curtos, mas naquele quadro de enormíssima importância. Quando se está numa situação em que todos os dias se perdem direitos, se roubam salários, se desaparecem pensões, interromper esse percurso é a primeira das prioridades e se isso for acompanhado, como foi, da defesa de direitos, da reposição e até da conquista, ainda mais significativo, naturalmente, esses elementos, portanto, acrescem. E, portanto, eu creio que a questão essencial que dali resultou, portanto, foi um documento que não tinha, aliás, o próprio Primeiro-Ministro, creio que concordou com isso na entrevista que fez, não havia naquele documento nenhum compromisso sequer para aprovar o Orçamento de Estado. A efabulação que durante muitos anos se criou, aliás, os documentos do eram PCP diferentes. como força de apoio, de uma maioria de esquerda, uma maioria parlamentar, nada disso existiu. Nunca houve uma maioria de esquerda na Assembleia da República, nem uma maioria parlamentar institucionalmente considerada na Assembleia da República. Houve uma situação concreta em que se encetou um caminho que nós sabíamos limitado, e era isso que eu estava a procurar dizer relativamente às questões da matéria da legislação laboral, por exemplo. Não é por acaso que aquele papel, aquela posição conjunta, como era designada, que era a posição conjunta para a solução política, que era assim que se designava, não tem uma palavra sobre legislação laboral. E como compreenderão, não é porque nós não tenhamos batido seriamente para uma questão que é decisiva para milhões de trabalhadores. É porque o PS, desde o primeiro momento, resistiu isso. E nós dissemos, pronto, vamos às outras questões, essas veremos no andamento, com a luta dos trabalhadores, com a nossa intervenção, até onde poderemos chegar. O PS, creio que não chega muito para lá de pedir desculpa aos patrões por coisas menores. E, portanto, é o seu posicionamento. Agora, quando houve o Primeiro-Ministro apelar a maiorias reforçadas, sente que o PS, ou o líder do PS, está a descartar o PCP e a apelar ao voto útil? Eu acho que o Estado-Geral do PS estará a pensar, sobretudo, em poder-se descartar da obrigação de responder aos problemas que precisam de ter resposta. 2019 provou uma coisa, é que o caminho para que os portugueses tenham direito à saúde, à educação, a uma defesa da escola pública, que segue o mesmo caminho da saúde daqui a 2 ou 3 anos, com os problemas que existem com os professores, a falta de incentivo à sua fixação, os problemas da habitação, do salário, dos direitos, tudo isso ficará menos protegido e menos seguro se o PS reforçar as suas posições e a CDU. Pois era isso que eu lhe ia perguntar. E se o PS tiver uma maioria absoluta nas próximas eleições? Se o PS tiver uma maioria absoluta da sua, eu diria, responderia-lhe talvez de uma maneira um pouco diferente, mas convergente com a pergunta. Eu creio que tudo o que signifique reforço do Partido Socialista significará um Partido Socialista com uma política cada vez mais próxima daquela que diz combater da direita e do PSD.
tudo o que signifique sair destas eleições, com um reforço maior do PCP e da CDU, do número de deputados, que é para isso que estas eleições servem. Seguramente, as perspectivas de garantir que haverá respostas e soluções e uma política necessária para responder ao país será reforçada. Falou há pouco na entrevista que o Primeiro-Ministro deu na segunda-feira à RTP. Como é que viu essa entrevista? Acha que António Costa foi sincero ou foi contraditório quando ele, por um lado, apela a uma maioria reforçada, por outro lado, ele diz que está aberto a entendimentos à esquerda e diz também que está aberto a entendimentos com os partidos da direita? Em que é que ficamos? Não fecha portas a ninguém. O que é que retirou disto? O retiro disso, que eu creio que o elemento fundamental daquela entrevista, do princípio ao fim, é a dinâmica de apelo à maioria absoluta. Ao voto útil. Ao voto útil e à maioria absoluta. Portanto, pela argumentação usada, pelos elementos que aduziu sobre aquilo que podia fazer agora e diz que não vai fazer, faz daqui a uns meses, se lhe derem os votos para garantir, portanto, ter essa... E vai pôr no programa eleitoral aquilo que prometeu ao Bloco e ao PC que não acharam suficiente. Aquilo que prometeu e que a gente sabe com que esforço foi alcançado. No fundo, ele está a usar propostas suas no sentido do PCP. Sim, o aumento dos 10 euros das pensões em janeiro, por exemplo. Ele está, a nosso ver, a usar indevidamente uma pressão sobre os eleitores para garantir um ou outro elemento, alguns deles que resultam da nossa ação e da intervenção, para, no essencial, poder ter, digamos, a margem suficiente para, garantindo uma determinada influência ou posição que venha a obter, não responder às questões fundamentais e essenciais que estão colocadas. Porque o Primeiro-Ministro disse que, creio que foi na qualidade do Primeiro-Ministro que ele falou. Foi em São Bento, pelo menos, a entrevista. Pois foi pelo menos em São Bento. Que reformas podia, mas não queria. Bom, e prestações sociais também. Podia, mas não queria. Exatamente. Portanto, eu creio que isto diz muito sobre uma certa dinâmica que procura, digamos, construir, ainda, sobretudo, se alicerçada, digamos, em elementos que são elementos que têm em si mesmo alguns elementos de contradição e de pouca consistência, porque ou o Partido Socialista não discutiu, e o Governo não discutiram connosco seriamente, e então andaram a fazer bluff. Andaram a fazer bluff e a fazer propostas que na prática sabiam que não iam aplicá-las, e iam sobretudo usá-las e instrumentalizá-las no plano eleitoral. E o problema das reformas é um deles. O PS, o que tem na proposta de lei do orçamento, é que reformas aumentam a partir de agosto. Ora, nós nunca admitimos, e eles tentaram todos os anos, fica aqui a explicação, tentaram sempre em agosto. Era sempre para a frente. Mas agora já prometem em janeiro, no programa eleitoral. Agora usam... E aumentaram... Agora usam o argumento do janeiro, que fomos nós, que na prática lhes dissemos que nem valia a pena falar em agosto, só se fosse para acabarmos de falar, como um elemento que na prática jogaria a favor deles, quando no essencial toda a gente sabe que se há aumento de reformas extraordinárias, ainda que insuficientes, limitadas, nós defendemos sempre que não era para pensão, era para pensionista. Defendemos sempre que não era em agosto, era em janeiro. Defendemos sempre que não podia e não devia ser apenas para as mais baixas, que as mais altas deviam, digamos, que na prática correspondem àquelas pessoas que fizeram, portanto, descontos com mais tempo, e quando estamos a falar em mais altas, não estamos a falar em milhares de euros. Né? Uma pessoa com 800, 900 ou 1000 euros não tem aumento de reformas. E conseguiram que o aumento fosse até... o aumento de 10 euros fosse para as Sim, pensões até 1.100, admitiram não é? um valor, portanto, que não era exatamente esse. Portanto, mas o que eu queria sobretudo, sublinhar é que o argumento da maioria absoluta é assim um género de abono de família para os objetivos do Partido Socialista. Né? E fará, digamos, desse elemento um elemento que procurará levar as pessoas a pensar que é aí que encontram a solução para os seus problemas. Ora, não encontram a solução para os seus problemas. Ou seja, a solução para os problemas que as pessoas têm
aqueles que marcam a sua vida, as suas condições de trabalho, os seus direitos, o seu direito de acesso a serviços públicos, não se assegura, portanto, com um reforço de posições do Partido Socialista em detrimento daquilo que é a força e a intervenção do PCP. E as relações com o líder do PS não ficaram deterioradas depois destas negociações? Eu creio que as relações pessoais são as relações pessoais. As relações institucionais são as relações institucionais. Algumas delas ficaram nós nunca, portanto, como eu referi, nós nunca andámos ao engano, e creio que nem de uma parte nem de outra. Ou seja, eu creio que o Partido Socialista sabia qual é a nossa perspectiva de política para o país, o nosso programa, sabia e conhece as profundas divergências quanto, digamos, a respostas e a soluções que são necessárias, a opção que fazemos pelo lado dos trabalhadores em vez de pelo lado do grande capital, que não nos conformamos com medidas que não são tomadas e que na prática degradam a vida e as condições e as injustiças e as desigualdades. Sabe que nós insistimos, como continuaremos a insistir, para que haja legislação para pelo menos dificultar despedimentos coletivos. O Jorge Cordeiro falou das relações institucionais e das relações pessoais. Eu penso que desde os anos 80 que com a candidatura de Jorge Sampaio em Lisboa, que participa em negociações com o PS, ou em conversações com o PS, em que do outro lado esteve quase sempre, ou sempre, António Costa. António Costa ainda é a melhor pessoa no PS para dialogar com a esquerda do PS? Já que com Lisboa, porque tive a oportunidade de acompanhar Lisboa, em 89, a situação em Lisboa em 89 tem um enormíssimo ensinamento político. É que aquela solução só foi possível porque o PCP era muito mais forte que o PS. Porque valíamos o dobro do PS na cidade de Lisboa. E isso diz tudo do ponto de vista da resposta que foi possível encontrar à gestão desastrosa de Cruz de Abcacis e ao programa que foi possível adotar, que no essencial correspondia ao programa da CDU para a cidade de Lisboa e que negava o programa do Partido Socialista, que tinha os 3 vereadores, na altura, na Câmara, nós tínhamos 5, completamente alinhados com o Cruz de Abcacis. E, portanto, se há ensinamento da coligação de Lisboa em 89, é de que resposta para os problemas e perspectivas, digamos, de soluções dependem essencialmente da relação de forças que nós possamos ter com o Partido Socialista. Mas desde aí, as relações de forças mostra que o PCP, nunca mais desde essa altura, em termos autárquicos ou legislativos, foi superior ao PS. Sim, mas eu creio que isso em si mesmo não é um fator positivo para o país e para a resposta aos problemas dos trabalhadores do povo. E, portanto, respondendo à sua pergunta... A lição de Lisboa também mostra que quando o PCP cede alguma da sua força numa união de esforços com o PS, depois perde essa força? Não, eu creio que não se pode concluir isso, não é? Porque cada momento é um momento, a correlação de forças de cada momento é ditada por circunstâncias diversas. Aquilo pelo qual nós determinamos a nossa intervenção e a nossa ação política é a de olhar para os problemas, sejam eles locais, sejam nacionais, e ver que respostas é que são necessárias. Apresentar um projeto, um programa que lhe responda plenamente. Tínhamos, na altura, no plano local, como continuamos a ter, e temos no plano nacional. Nós temos o nosso próprio programa, portanto, com a política patriótica e de esquerda, com os objetivos, os eixos fundamentais que consideramos necessários para dar resposta. Voltando à pergunta, António Costa ainda é a melhor pessoa, o melhor líder do PS para um diálogo com as esquerdas? Não, nós não fazemos... a nossa questão não está nas relações pessoais. A nossa questão está, digamos, se o interlocutor que está do lado do Partido Socialista, digamos, tem ou não tem opções que, no fundamental, se aproximem, digamos, daquilo que nós consideramos que é necessário para responder aos problemas nacionais, ou se mantém as opções fundamentais que, a nosso ver, negam essa resposta. Independentemente das relações pessoais, o que lhe posso dizer é que a vida prova que o PS, hoje, mantém, no fundamental, os mesmos critérios e as mesmas opções que, a nosso ver, digamos, não garantem aquilo que é necessário garantir. Salários dignos e devidos,
que milhões de portugueses não sejam obrigados a empobrecer trabalhando. Mas isso não significa que a chamada geringonça, como nós costumamos chamar, de 2015 a 2019 tenha sido um arrependimento? Não há nenhum, nós não temos nenhuma razão de arrependimento. Portanto, nós não nos revemos na designação geringonça. Eu sei, porque, como sabe, que eu disse que é nós jornalistas. Eu sei, que ainda por cima tem uma origem, também sabe, que não é abonatória. Sim. Paulo Portas... Não, mas quando falava de Lisboa, em que houve um entendimento em Lisboa, mas o PC tinha mais força. Eu Lisboa só sublinhei, porque tem esse elemento, que é um elemento relevante do ponto de vista da reflexão que os portugueses têm que fazer a 2 meses de eleger, ou de irem às eleições. O que é que querem para o seu país? E como é que chegam lá? E nós entendemos que chegam lá para ter resposta aos seus problemas, dos salários, dos direitos, do acesso à saúde, da escola pública, de poderem ter, digamos, uma habitação sem estar sempre a pensar que são despejados, digamos, no fim do ano, portanto, seguinte, garantindo o reforço das nossas posições. Só sobre o passado, gostava de lhe fazer uma pergunta. Enquanto durou essa chamada geringonça, sentiu em algum momento que o PCP estava a fazer uma coisa que os chamados renovadores comunistas defenderam nos anos 90 e 2000? Ou seja, que em alguma coisa eles tinham razão, que era que o PCP devia usar a sua força eleitoral na Assembleia da República para influenciar as políticas do governo? Não creio que isso tenha qualquer relação. Nós ajuizámos em 2015 a partir de uma situação concreta, que era aquela que resultava de 4 anos desgraçados, desculpem o termo, na vida do país e de milhões de portugueses, em que olhámos para os resultados e concluímos que era a altura de provar também do ponto de vista político que a derrota eleitoral que o PSD e o CDS tinham sofrido era suficiente, digamos, para não permitir mais 4 anos de calvário para a vida dos portugueses. Tomámos a iniciativa de evitar que eles prosseguissem, porque teriam prosseguido por vontade do PS. Mas o que eu lhe perguntava era se não era isso que nos anos 90 os chamados renovadores comunistas defendiam, que era que os votos dos portugueses refletidos em mandatos na Assembleia fossem mais úteis para influenciar o partido que está no governo. Não, porque... defendiam várias coisas, os renovadores comunistas, mas uma delas era esta. Sim, eu não quero fixar muito, digamos, nesse tipo de pessoas, ou porque a convicção que tenho, porque também conheci, é que algumas dessas pessoas gostariam de nos ver como força de apoio do Partido Socialista. Ora, nós não somos força de apoio do Partido Socialista. Nem o fomos nos primeiros 4 anos. Nós não temos nenhum arrependimento, antes pelo contrário. Temos uma absoluta convicção do que fizemos o que devíamos ter feito, que demos uma contribuição decisiva para se conquistar coisas que não existiam, já citei 3 exemplos, para defender e repor salários, reformas, para devolver o subsídio de Natal, que talvez já ninguém se lembre que o subsídio de Natal foi reposto para os reformados da administração pública por nossa iniciativa, para recuperar os feriados. E, portanto, nós não temos, não é arrependimento, nós temos uma profunda convicção de que fizemos o que devíamos ter feito, norteado por aquilo que é o nosso principal compromisso com os trabalhadores e o povo português. Não temos compromisso nenhum outro que não seja esse. Do ponto de vista do PCP, vale a pena correr o risco de ir a eleições e voltar a ter um governo de direita em vez de aprovar o orçamento para 2022? São 3 perguntas numa. Ou seja, eu creio que acha que não há risco de haver um governo de direita nas próximas eleições? A direita combate-se e afasta-se, garantindo apoio e voto a quem dá garantias de ser consequente no seu afastamento e na sua derrota. E isso, portanto, está provado que nós somos. Devido a dirá, eu creio que provavelmente se assistirá a uma operação imensa de recaustagem nos próximos 2 meses, portanto, da direita, ou parte da direita, mas eu creio que os portugueses têm memória e, portanto,
mesmo quando ela é engolida na voragem, digamos, dos acontecimentos, portanto, mas há uma mínima memória sobre o que é que representa a direita. E, sobretudo, portanto, porque nós estamos convencidos que o essencial nestas eleições, incluindo para derrotar ou para não permitir que a direita chegue ao poder, é garantir o voto na CDU. Nós ter mais deputados do PCP, mais deputados dos Verdes, portanto, ter mais força para a CDU é a garantia maior, digamos, de que isso não se concretiza, como também não se concretiza a possibilidade e a perspectiva ambicionada pelo Partido Socialista de ter uma maioria que, na prática, faz com que o Partido Socialista, com mais votos, seja cada vez mais parecido com a política direita que diz combater. Mas se as eleições ditarem um resultado semelhante ao de 2015 ou ao de 2019, o PCP está disponível para voltar a conversar com o PS? Nós, neste momento, o que estamos é a 2 meses das eleições. O que colocamos aos portugueses, aos trabalhadores e ao povo português, é da decisão, a escolha que têm que fazer sobre aquilo que querem para as suas vidas. A demonstração, da forma como conseguirmos fazer, de que votando e dando mais força à CDU, terão, portanto, essa resposta. Nós partimos para estas eleições com o nosso próprio programa eleitoral, com o nosso próprio projeto de política, com a ideia de que essa política é que responde plenamente aos problemas do país. Contarão, há uma coisa que é certa, os portugueses, os trabalhadores e o povo em particular, contarão sempre com a intervenção do PCP para encontrar respostas. As respostas serão tão mais próximas daquilo que são as necessidades que os portugueses têm, quanto, digamos, a força que nós tivermos. E, portanto, eu creio que não se pode dizer que fique tudo na mesma, porque há uma coisa que não ficará na mesma, é que se os problemas não forem respondidos, se avolumarão e acrescentarão. As dificuldades, os problemas... Mas o PCP pode ter menos votos também. Nós não partimos para estas eleições com a ideia de que estamos sob sobre esse signo ou sobre essa sina que nos esperem colocar, porque não vemos nenhuma razão para isso. Ou seja, nós não vemos nenhuma razão para quem defendeu o aumento de salários, acesso ao Serviço Nacional de Saúde, defesa, portanto, e garantia da escola pública, direito à habitação, condições para um desenvolvimento económico do país, garantia de habitação, tenha que ser penalizado. É um absurdo. Se o PS, se quem negou isto, sair reforçado, isso é que é um pouco portanto, surpreendente, e até se poderia dizer que se premiou, portanto, quem devia ser castigado. Portanto, nós não temos... as razões pelas quais nos batemos neste Orçamento de Estado e em torno das questões, das respostas que o país precisava em torno do Orçamento de Estado, para lá do Orçamento de Estado, são as razões bastantes e suficientes para que cada português, cada trabalhador, nos apoie, digamos, em 30 de janeiro. Só uma pergunta mais simples, então. O PCP votou ao lado da direita no orçamento. Se o PS ganhar as eleições com a maioria relativa e a direita apresentar uma moção de censura, o PCP poderá votar ao lado da direita numa moção de censura a este governo? A este governo não, a um eventual futuro governo de maioria relativa do PS. As moções de censura não são um instrumento banal do ponto de vista institucional e, portanto, não foram muitas na história da democracia portuguesa as moções de censura que foram apresentadas e creio que ainda menos as moções de confiança. E, portanto, nós não temos, relativamente a essa questão, um determinismo, chamemos-lhe assim, de procurar, digamos, encontrar pretextos para criar situações que não correspondam àquilo que em cada momento se coloca. A nossa preocupação a todo momento é encontrar respostas e soluções para os problemas do país. Este Orçamento de Estado nós votámos contra, pelas razões que estão conhecidas, conduziram à sua rejeição. A nosso ver, não deveriam ter conduzido à dissolução da Assembleia da República. Um voto contra um orçamento, ou uma rejeição do orçamento, não é nem uma moção de censura, nem... E por isso tem criticado o Presidente. Nem uma moção de confiança. Sim, acho que o Presidente da República quis entrar no jogo... num jogo político, num momento em que a sua obrigação era eventualmente concentrar
esforços para que houvesse respostas e soluções aos problemas e não para estar a ameaçar ou a pressionar. Se julgava que nos impressionava, este partido está cá há muito, por isso não se deixará impressionar por esse conjunto de elementos. Portanto, a ideia de votar com a direita, ou seja, nós temos um percurso suficientemente claro e sólido para lidarmos bem com isso. Não há força mais consequente no combate à direita. Não se incomoda quando dizem isso ou quando não, lembram isso? não, porque, repare, se for ver, só na última legislatura, quantas vezes é que o PS votou que o PSD, o Chega, o CDS e a Iniciativa Liberal, questões tão importantes como as medidas relacionadas com legislação laboral, com salário mínimo, com proteção de arrendamento, com combate a despedimentos, designadamente despedimentos coletivos, com regulação de preços de energia e combustíveis, há de lá encontrar uma arrumação de forças que nos procuram atirar agora a nós à cara. Portanto, nós não temos nenhum elemento sobre isso, nenhuma dificuldade em lidar com isso. Nós decidimos no Orçamento de Estado, em função daquilo que considerávamos que eram as respostas necessárias e que o PS não quis dar. E, portanto, é verdade que houve outros que votaram da forma como nós votámos, mas queria sublinhar uma coisa. É que os outros votaram como nós votámos pelas razões absolutamente inversas das que nós votámos. Nós votámos porque não encontrávamos lá as respostas para os salários, para os direitos, para o Serviço Nacional de Saúde, para a habitação. Os outros votaram contra porque achavam que era demais. Porque era contra, sim. O nosso tempo está a aproximar-se do fim, mas não queríamos deixar de lhe perguntar. Há muito que se especula sobre a sucessão no PCP. Quando é que o PCP, ou se o PCP, irá ter o lugar de secretário-geral adjunto que já chegou a ter, e se Jerónimo de Sousa irá ser candidato a deputado novamente? Jerónimo de Sousa é secretário-geral do partido. Realizou-se um congresso em 2020, realizar-se-á um congresso em 2024, e essa segunda parte da resposta o meu camarada Jerónimo de Sousa já respondeu. O Jerónimo vai travar esta batalha eleitoral como secretário-geral e seguramente, quase certamente, como candidato nestas eleições. Mas para mudar a liderança ou para fazer qualquer tipo de alteração na estrutura, o PCP não precisa de realizar um congresso, ou seja, pode resolver num comitê central. Isso não está no horizonte? Não é uma questão que esteja colocada. Portanto, nós temos um secretário-geral, que, como o Jerónimo de Sousa ainda há pouco referiu, portanto, não é um órgão em si. Mas ele não está com figura muito desgastada e muito associada às quedas eleitorais do PCP dos últimos anos? Não creio. Nós não fulanizamos a vida. Eu sei que o PCP não fulaniza, mas para o eleitor, aos olhos do eleitor... Nós continuamos a considerar que o meu camarada Jerónimo de Sousa tem dado uma contribuição importantíssima à luta dos trabalhadores do povo português e ao seu partido, o Partido Comunista Português. Creio que é relativamente indiscutível e aceito mesmo por adversários, tanto que temos um secretário-geral que tem uma vantagem imensa. Tem um percurso de vida que fala por si, que se identifica com os problemas reais que cada trabalhador, cada português que tem dificuldades e sente dificuldades, as conheceu e no essencial as conhece do ponto de vista da sua própria vivência, e eu creio que isso nos dá uma proximidade aos problemas, nos dá uma autoridade de conhecimento, não apenas oratório, mas de percepção daquilo que é a vida concreta de cada um, as dificuldades que cada um passa, portanto que é um valor inestimável. E João Ferreira poderá também ser candidato a deputado? Não lhe posso responder a isso, as listas ainda não começaram a ser discutidas. Nós temos, em muitas circunstâncias, membros dos organismos executivos que fazem parte das listas. Como conhecem, portanto, no essencial, procuramos, tirando situações muito excepcionais e a presença do secretário-geral como deputado, procuramos, no fundamental, ter um grupo parlamentar operativo que, em muitas circunstâncias, não é compatível com membros da direção executiva do partido, com um conjunto de questões que temos que tratar, da organização, da ação e luta dos trabalhadores, portanto, com atividade parlamentar. Só para terminar,
Eu poderia perguntar se no PCP a voz dos homens é que mais conta, porque na Comissão Política, em 24 membros, só há 3 mulheres, no Secretariado só há 2 em 10 membros e na Comissão Central de Controlo só há 2 em 9. Isto não é um bocadinho intrigante para um partido que tem o discurso que o PCP tem sobre a paridade? Não, porque as circunstâncias são as que são. Nós temos muitas mulheres capazes e em muitas condições. Mas e ao não nível de estão toda a estrutura de refletidas nestes direção, órgãos máximos. nós sabemos que, aliás, por experiência própria de cada mulher, em muitas circunstâncias, sabe que as suas próprias capacidades, por elementos que têm a ver com a sua organização de vida, as suas exigências, que nem sempre são devidamente, às vezes, partilhadas, traz limitações, mas nós não temos nenhum problema de participação de mulheres em geral. Temos um número que é esse, não vale a pena desmenti-lo, não é? Trabalhamos por responsabilizar mais mulheres, mais quadros jovens também, naturalmente, mas isso não significa em nada, portanto, uma atenção menor aos problemas que as mulheres enfrentam no mundo laboral, na sua vida, e, portanto, conseguimos compatibilizar, digamos, essa presença geral de direção, mesmo com um número insuficiente de mulheres, como referiu, com as preocupações que precisamos ter e continuamos a ter, e creio que temos dado provas disso, para garantir, portanto, às mulheres trabalhadoras, mas não só, as condições para poderem fazer a vida que as circunstâncias e a sociedade hoje lhes colocam. Muito obrigada. Este foi o Hora da Verdade com Jorge Cordeiro. Voltamos para a semana com outro convidado.